tarde, gente. Eu e meu grupo vamos apresentar o tema A Preservação da Cultura Indígena e a Luta pela Demarcação das Terras Indígenas. Para introduzir um pouquinho o assunto, como é que elas podiam estar interligadas, ligadas uma à outra? Bom, a preservação da cultura indígena é algo que você deve pensar, cara. Muita gente não conhece mais a cultura indígena, nem sabe o que vem da cultura indígena. Então, assim, é algo muito, mas muito esquecido. Então, essa preservação não acontece. Tipo, as pessoas esquecem da cultura indígena, esquecem que as comunidades indígenas. Então, essa luta pela demarcação da terra, as pessoas esquecem também que as terras indígenas são invadidas diariamente. O pessoal indígena que ainda vive lá na sua sociedade, no seu templo, falando suas línguas, suas culturas, as suas terras são invadidas. Então, assim, muitas pessoas roubam, muitas pessoas ainda matam indígena, faz muitas coisas. Tanto que eu vi isso numa série, que as pessoas atacavam a aldeia para poder pegar algum, como é que eu posso dizer? Uma coisa importante deles, tipo da natureza, que eles têm muitos recursos naturais. Então, assim, a gente dividiu o nosso projeto em tópicos. Então, o que eu vou falar agora é sobre o crescimento urbano. E como esse crescimento urbano, ele está ligado à preservação e à luta. Então, basicamente, ele está ligado através da pressão sobre as terras indígenas, que as pessoas, elas querem, tem algumas pessoas hoje em dia que elas querem acabar com a cultura indígena. Acabar com aquele negócio assim, tem uma terra aqui que é da cultura indígena, não pode mexer. As pessoas querem acabar com isso, querem destruir essas aldeias para poder pegar o que elas têm de precioso, que é a terra, que é as árvores ou algumas ervas medicinais. A água. Então, assim, elas querem acabar para poder pegar aqueles que elas não podem ter acesso, porque elas sabem que se for tentar pegar, elas vão estar infringindo a lei. O impacto ambiental e social. Então, assim, tem um grande impacto que é o ambiental e o social, que elas vão acabar com a natureza, essas pessoas que estão invadindo. No momento que isso acontece, porque querendo ou não, os indígenas, eles cuidam muito bem da natureza, eles preservam bastante a natureza. Então, como as pessoas começam a atacar, começam a botar fogo para poder expulsar eles de lá, isso um grande impacto no ambiente. E social que as pessoas, assim, desconhecem. Elas desconhecem totalmente a cultura indígena, como posso dizer, não acham importante. Então, assim, é um impacto, eu acho, assim, essencialmente grande na cultura indígena. E desafios culturais. É uma cultura, assim, que as pessoas não reconhecem mais. É uma cultura em que ela foi desvalorizada. Então, é à medida que migram para áreas urbanas em busca de melhorias de condições de vida. Então, muitos indígenas saem da sua aldeia para poder ir para a cidade, para poder ter uma vida melhor. Às vezes, eles não querem nem deixar a sua origem de lado, mas são obrigados por causa que a sociedade exige. Ah, se você vai virar na cidade, esquece que você foi indígena, esquece a sua cultura, esquece o seu povo. Tanto que eu vi isso numa menina que ela fez um podcast também, e que ela falou que as pessoas menosprezam a cultura dela, que mesmo ela tentando mostrar que ela vem da cultura indígena, as pessoas atacam ela, então querem diminuir, mas isso é algo que não pode de jeito nenhum acontecer, porque querendo ou não faz parte. O Brasil, antes dos portugueses chegar, os indígenas estavam aqui primeiro. Tanto que tem um professor meu que dizia assim: o Brasil não foi descoberto. As pessoas só invadiram ele já tinha sido descoberto pelos indígenas, os indígenas já estavam aqui. Portanto, é crucial garantir a demarcação de terras indígenas e implementar políticas. Então, assim, eu acho que as políticas deviam ser mais rigorosas, ter, assim, uma vigilância mais rigorosa ainda, porque, querendo ou não, é uma cultura nossa que nós devemos prevalecer ela. Ela que deu a origem ao Brasil, porque eles estavam aqui primeiro. Tanto que é algo que deve ser prevalecido. Não pode ser simplesmente, acabou, vamos acabar com isso tudo. Então, outro tópico que a gente. Os povos, só interrompendo, eu falo, os povos indígenas, eles passam, né, por várias dificuldades, como você já falou, uma das principais, que é o direito deles, porém, existe essa questão de outros povos estarem invadindo, é a questão justamente do território.
né? Eles precisam do território para cultivar, fazer, digamos, isso, plantio de ervas medicinais, é naquele lugar onde eles praticam a sua cultura, né? Tem o seu lazer também. Então nada mais justo do que fornecer para eles esse direito, né? A questão é justamente que muitas, digamos, empresas fraudulentas ou pessoas que agem de má fé mesmo invadem essas terras, se apropriam para determinada produção, né? Com o objetivo de determinada produção. Naquela região norte ali, por exemplo, do Maranhão até Pará, Amazonas, existem grandes plantações de soja, por exemplo. Então, quantas e quantas áreas eles não precisam devastar, invadir, né? E aí, como o Brasil ele é um país a nível continental, fica muito difícil a fiscalização, né? É tanto que o, qual é o principal meio de transporte do Brasil? O rodoviário. E veja que para você cruzar o Brasil de ponta a ponta levam dias, 4 dias, 5 dias, quase uma semana, porque o Brasil tem dimensões territoriais. Então imagina a dificuldade do governo fiscalizar essas terras. Que bom que a gente já tem tecnologias, né, que podem auxiliar nesse sentido, como satélites, drones, né, outros meios que possuem informações mais rápido, né, para divulgação, por exemplo. Que bom nesse sentido. Porém, eu acredito que uma das principais dificuldades é justamente a questão da proteção de terras, que não é somente isso, deixando bem claro, né? Não é somente isso, vai muito mais além do que isso. Aí que entra o governo, que ele deve começar a usar a tecnologia nesse sentido, procurar uma forma de usar a tecnologia que temos agora para fiscalizar melhor ainda as terras indígenas, porque é a nossa cultura. Querendo ou não, é a nossa cultura original que as pessoas falam. Porque o Brasil ele tem diversas, mas a principal é a cultura indígena. É uma é a cultura principal. Então, assim, falando um pouco sobre o impacto ambiental, falar algumas coisas que ele influencia na cultura indígena. A manutenção de práticas sustentáveis. Muitos povos indígenas têm práticas tradicionais de antigamente, da agricultura, de caçar até as plantas certas para fazer ervas medicais, né, para as pessoas, porque eles não têm acesso aos medicamentos de hoje em dia. Eles ainda têm, eles, para levar essa cultura dele, vão para caçar aquela planta para fazer algum remédio, algum curativo, alguma queimadura. Então, e aí, conhecimento ecológico. Eles possuem um grande conhecimento, um grande conhecimento pelas terras que eles andam. Então, tanto quando os portugueses chegaram aqui, quiseram invadir, eles acharam que tinha, assim, os indígenas, a mamão, eles não tinham, porque os indígenas conheciam a terra que eles estavam, eles conheciam cada canto, cada terreno ali, cada pedra. Então, assim, é algo que deve ser bem, assim, impactante, se posso assim dizer. Proteção da terra e a biodiversidade. A demarcação e a proteção das terras indígenas são fundamentais para a conservação da biodiversidade. Muitas vezes essas áreas abrigam uma rica variedade de espécies vegetais e animais. Então, assim, elas têm uma grande área de vegetais e espécies animais. Os indígenas, eles podem até, eles protegem os vegetais e até podem mesmo proteger os animais. Porque o que a gente está vendo de animais que estão sumindo assim, que estão diminuindo, é muito grande. Então, eles ali estão na proteção dos indígenas, dos vegetais também. Eu gosto que a gente pode até respirar um pouco melhor. Porém, tem aquele negócio do invadimento, as pessoas estão invadindo. Redução de emissão de carbono. As florestas e terras indígenas desempenham um papel significativo na captura de carbono da atmosfera, ajudando a mitigar as mudanças climáticas globais. E sim, basicamente, eles não destroem o que está ali na natureza. Eles se juntam à natureza. Então, em vez da natureza se adaptar a eles, eles que se adaptam à natureza, eles não vão ali construir uma casa e cortar uma árvore. Eu acho que muitos deles podem até gostar daquela famosa casa da árvore, ou se não procurar outro lugar que não tem uma árvore para ter que desmatar. Porque o que eles prevalecem mais é isso, é cuidar da natureza.
Então, assim, a cultura indígena, ela deve ser muito mais valorizada, porque, querendo ou não, o tanto de... como é que a palavra que contou? Não, tem como cortar as árvores. Desmatamento. Quanto desmatamento está tendo hoje em dia? Eu não sei como foi o tempo que teve uma queimada de terras, de árvores. Então, assim, os indígenas prevalecem muito. Eu acho que a gente devia aprender muito com eles sobre a vida, principalmente agora, que a gente pode ver que, principalmente que eu vi uma reportagem falando que a camada de ozônio está sendo bastante prejudicada, com a queimada, da destruição por causa do desmatamento. Então, assim, a gente devia prevalecer mais ainda e entender a importância. Em questão do desmatamento e das queimadas que acontece, eu acho que os povos indígenas, eles, como é que eu posso falar? Eles trabalham a favor para não ocorrer esses atos de queimadas, não ter esses desmatamento, até porque é, é uma desvantagem para a natureza. Como a Gabi falou, os indígenas, ele se adaptam, como é que eu posso falar? Ele se adapta à natureza. Eu acho que é isso que muitos, tipo assim, eles não querem um lugar só para eles, mas eles querem que todos percebam que a natureza é algo que deve ser valorizado, entendeu? Impacto nas comunidades indígenas. A demarcação de terras indígenas, que permite que as comunidades indígenas mantenham e pratiquem suas tradições culturais, religiosas, sociais em seu próprio território, sem interferência externa. Então, sem a invasão do homem. Então, assim, a gente tem que usar a tecnologia que a gente tem agora para prevalecer isso, porque as nossas culturas indígenas não querem sair do território delas, eles querem prevalecer. Então, assim, a gente não deveria obrigar eles a ter que sair por conta de, vamos dizer, de egoísmo do ser humano, de querer mais, de querer mais poder, de querer mais recursos. Eu sei que pode ser por bem, mas às vezes o que a gente acha que é por bem realmente não vai ser, né? Então, vai acabar com a cultura, vai acabar com pessoas. Então, eu acho que isso devia ser bastante pensado as pessoas antes de fazer isso, deviam pensar bem, porque vão estar acabando com vidas, com cultura, com tradições. Educação tradicional. A garantia do território é essencial para que os mais velhos possam transmitir o conhecimento tradicional, as línguas e as práticas culturais aos mais jovens. Porque, querendo ou não, se não tiver não passar para uma futura geração, a cultura vai se perdendo, vai sendo esquecida, mesmo que tenha registro, mas não vai ser o registro original. Qual é o registro original? É o que é passado do pai para filho. Como a gente já viu na história da educação, que é passado de pai para filho, de filho para pai, e assim vai diretamente. A saúde e o bem-estar. A preservação das práticas de medicina tradicional e a conexão com a terra contribuem para a saúde física e mental das comunidades indígenas. É como eu já tinha falado, eles caçam as ervas para o seu povo ali entre si, porque querendo, é um conhecimento deles, é um conhecimento assim, eu acho muito precioso. Porque vamos supor assim, aconteceu alguma tragédia aqui com as farmácias, algo do tipo, os indígenas ali não vão se importar. Eles têm ali e sabem como se virar. Mas e nós? Eu acho que se eu fosse assim, pra Amazônia pra pegar qualquer plantinha, eu acho que eu ia morrer envenenada. É. É interessante essa questão porque eles possuem esse conhecimento prévio. É tanto que existe uma disciplina chamada de farmacobotânica, que é no sentido justamente de que de estudar as plantas medicinais e suas propriedades. E os indígenas possuem um conhecimento bastante enriquecedor nessa questão. Por quê? Porque eles possuem inúmeras opções e eles têm, digamos, um norte no sentido de do que serve para cada planta. Então, para determinada doença, tal planta, tal forma, se é chá, se é emulsão, se é. Enfim. Então, é um conhecimento enriquecedor que eles possuem. E aí, o que é que está acontecendo? Né? Eu acredito que vocês já viram isso. É,
muitas empresas internacionais vêm para o Brasil, estudam essas plantas, levam para fora, comercializam, digamos, o medicamento e vendem para quem? Para o Brasil que tem a planta. É interessante isso. O Brasil ele tem a planta, tem as condições necessárias para que a planta consiga sobreviver, tem o clima ideal, tem o solo ideal, mas aí não tem investimento. Aí vem outras empresas e estudam, levam para fora, estudam, sintetizam, isolam uma molécula, digamos assim, faz o medicamento e acaba vendendo para quem? Para o Brasil. É interessante. Bom, eu irei falar sobre a degradação ambiental. Degradação ambiental refere-se ao processo pelo qual o ambiente natural é danificado ou deteriorado. Por exemplo, como desmatamento, poluição, urbanização, uso excessivo de recursos naturais ou mudanças climáticas. Poluição e mudanças climáticas. A poluição e as mudanças climáticas estão intimamente relacionadas, sendo dois dos maiores desafios ambientais enfrentados pelo mundo hoje. A poluição se refere à contaminação do ambiente por substâncias nocivas, noc- nocivas, enquanto as mudanças climáticas envolvem alterações significativas dos padrões climáticos globais. Eu vou falar sobre a desigualdade social, que eu acho que é uma coisa bem presente. É, a sociedade impõe um padrão que, entre aspas, eles não entram no padrão que a sociedade impõe. A desigualdade socioeconômica é um problema profundo e multifacetados, que afeta diversas populações, incluindo povos indígenas, no contexto da preservação da cultura e da demarcação de terras. Essa desigualdade pode ser especialmente acentuada. A preservação da cultura indígena é fundamental para a identidade e a continuidade dos povos indígenas. No entanto, essa preservação enfrenta obstáculos significativos devido à desigualdade socioeconômica, a marginalização econômica e social dos povos indígenas dificulta a manutenção de suas tradições, línguas e práticas, a falta de recursos financeiros e acesso limitado a serviços públicos, como a educação e saúde, contribui para a erosão cultural. Eu acho que o povo indígena, por viver em uma área que, que por viver numa área que entre aspas, tem uma. Na verdade, tem uma desigualdade social, eles se limitam muito para conseguir o que eles querem. Tipo, eles não têm acesso à educação por conta que se eles forem para a cidade já impõe um limite, que eles só podem fazer aquilo até então eles estiverem na cidade. Já, tipo assim, a saúde, como eles preservam as ervas, é, eu acho que não tem tanto um problema nisso, mas sim na medicina, um exame, um, uma coisa aprofunda na saúde, eles não têm condições financeiras para isso e, vamos dizer assim, o estado onde habita essas terras não, é, como é que eu posso dizer? Não tem essa coisa. Os recursos naturais. Os povos indígenas possuem um profundo conhecimento tradicional sobre a gestão sustentável dos recursos naturais. Suas, suas práticas culturais, que incluem a agricultura de subsistências, a caça, a pesca e o manejo de florestas, são fundamentais para a conservação da biodiversidade. Pres- Preserva a cultura indígena significa também manter essa prática que são essenciais para a sustentabilidade ambiental. É, para preservar a cultura, é preciso colocar em prática isso que é considerado cultura para eles. No caso, é cultura, né? Eu acho que é bem comum
a gente vê em sítio, em fazendas, essas práticas de caça, pesca e agricultura. Vou falar também sobre os benefícios e degradação. Sustentabilidade ambiental. As práticas indígenas de uso da terra contribuem para a conservação dos ecossistemas e da biodiversidade, ajudando a mitigar os efeitos da mudança climática. 2. Segurança alimentar. A agrícola tradicional indígena, que valoriza a diversidade de cultivo e manejo sustentável, pode contribuir para a segurança alimentar local e regional. 3. Proteção de recursos hídricos. A gestão indígena das florestas e outros ecossistemas naturais é crucial para a proteção das bacias hidrográficas e para a qualidade da água. E 4. O conhecimento tradicional sobre o meio ambiente pode aumentar a resiliência das comunidades locais a desastres naturais como a seca e enchentes. Então, assim, eu queria falar sobre o que o professor tinha falado antes, que foi sobre as ervas, que eu acho assim que o governo ou o estado poderia criar tipo se fosse uma aliança entre os indígenas deles a fornecerem essas plantas para o próprio governo poder estudá-las para poder fazer elas, os medicamentos, para poder vender. Então, assim, ser o contrário, tipo, não vir pessoas de fora para estudar, para poder vender para o Brasil, mas sim o Brasil fazer uma aliança com realmente o povo que conhece essa terra, as plantas, para poder assim criar os medicamentos para vender ainda mais, para vender para de fora. Então, assim, eu acho que seria uma aliança bastante assim, que poderia nos ajudar a crescer o Brasil financeiramente e de poder também. Então, assim, eu acho que teria que ter um respeito entre tantos lados. Então, assim, eu acho que algo seria poderia ser pensado. E sobre outro ponto que a Júlia falou sobre eles não terem o acesso a uma radiografia, uma ressonância, um ultrassom, eu acho que o governo, o Estado, ele poderia oferecer isso ao povo indígena. Porque, querendo ou não, é o nosso povo que está ali, que está na nossa cultura há muito tempo, então eu acho que não faria mal eles oferecerem isso para eles, de, tipo, algum indígena sofreu alguma fratura, está precisando, eles podiam, assim, oferecer, igual como a gente tem o acesso ao SUS, eles poderiam também ter, né? Já que também é o nosso povo que está aqui entre nós. Então, assim, eu acho que deve ser algo bastante pensado. Eu acho que quando ocorrem acidentes que é preciso um atendimento médico, acontece muita discriminação com 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 os povos em si, por conta que fala assim, é desse povo, eles não merecem aquele trato que, entre aspas, a população que habita na nossa cidade tem. Então, é isso que gera a desigualdade social, sabe? Bom, a conclusão é o planejamento urbano no desenvolvimento sustentável. O planejamento urbano desempenha um papel crítico na promoção do desenvolvimento sustentável, equilibrando o crescimento econômico com a proteção ambiental e a equidade social. A participação comunitária, a preservação da cultura indígena e a luta pela demarcação. O investimento público em infraestrutura verde tem o poder de colocar o Brasil em um recurso sustentável no longo do prazo, enviado um sinal importante ao mercado e proporcionando uma oportunidade para o país acessar novas fontes de capital. O investimento público em infraestrutura verde tem o poder de colocar o Brasil em curso sustentável ao longo do prazo, enviando um sinal importante ao mercado e proporcionando uma oportunidade para o país acessar novas fontes de capital. Fazer alguma coisa?
Só para concluir, que a gente falou aqui em resumo, é que a cultura indígena, eu acho que ela poderia ser assim, mais preservada usando a escola. Eu acho que assim, em vez de a gente, os professores, eles mesmos falarem sobre a cultura, por que não tentar trazer alguém dessa própria cultura? Um próprio indígena, mesmo que seja um indígena que vive na cidade, eu acho assim que seria bastante importante eles falarem qual a importância deles, da cultura deles, as tradições. Porque às vezes, assim, qualquer dúvida que surge, os professores aí não conseguem tirar das crianças, principalmente, que criança é curiosa. Então, se tem perguntas que elas fazem para mim, para a professora, que a gente fica assim, eita, a gente não sabe disso. Porque, querendo ou não, é uma cultura que a gente convive. Então, eu acho que quem ficaria melhor para falar sobre isso seria os próprios povos indígenas. E eu acho assim, para acabar com essa falta de preservação e acabar com essa luta que eles têm pela essa demarcação de terra, eu acho que, como eu tinha falado, o uso da tecnologia é bastante importante. Que o governo, ele tem a tecnologia. Agora só falta ele ter, assim, pensar em como vai usá-la para fiscalizar e proteger a cultura, proteger a tradição que deu origem, que está aqui no Brasil. Então, querendo ou não, ela deve prevalecer, eu achei, por muito tempo ainda. Ela deve continuar crescendo, ela deve ser bem cuidada. Porque, querendo ou não, é como eu disse, a gente, uma hora ou outra, pode precisar dos indígenas. Uma hora ou outra, o Brasil, como precisar, assim, e tiver caindo ou precisando de ajuda, vamos socorrer o povo indígena, eles têm conhecimento. E o Brasil é um lugar que tem muita, mas muita terra. Então, quem melhor do que os indígenas para falar sobre as terras do que eles mesmos? E, tipo assim, quando estão falando dos povos indígenas, gera muitas dúvidas nas crianças. Eles têm muitas perguntas, eles têm muita criatividade. Com essa criatividade que eles têm, surgem muitas perguntas que muitas das professoras pensam até em trazer, mas algumas escolas impõem limites. Já ocorreu um caso de uma professora levar um, vamos dizer assim, um indígena na escola e a diretora não gostar, a gestora não gostar. Só que para as crianças em si foi legal, foi um conhecimento que elas, no futuro, elas vão precisar. Essa professora até foi afastada do cargo por conta que levou esse homem, esse indígena, para a escola sem comunicar à diretora contra a vontade dela. Mas, tipo assim, para as crianças, eu vejo, no meu olhar, que foi uma coisa muito vantajosa para as crianças. Porque até então, as crianças adquiriam um conhecimento que não só dentro da escola elas vão precisar, mas sim para o futuro delas, para elas eh, aprender a respeitar, a preservar. Não só num dia, por conta que a gente sabe que tem um dia, mas sim sempre conseguir conviver com esse povo de uma maneira satisfatória. Pronto. É isso. Parabéns ao grupo. Uma salva de palmas, minha gente.